Vamos lá. Bom dia, professora. Tudo bem? A gente está fazendo, então, o trabalho, né, com a questão do SAEB, das questões dos descritores, habilidades. E aí, a gente já vem, aqui na nossa instituição, a gente já está fazendo esse trabalho contínuo, né? Ele já vem acontecendo de diferentes focos, diferentes frentes. Mas, basicamente, a gente vai conversar hoje sobre os dados do que a gente tem, já identificando qual é o nosso cenário. Então, a gente já viu os dados de 2023, que a gente sabe que aqueles dados não é a nossa realidade hoje. Nós tivemos, então, os simulados, né, tanto do simulado que foi realizado pelo CAED, e tivemos o segundo simulado também, que foi realizado lá pelo Clique Saber, que a gente tem esses dois resultados. A partir disso, nós temos um diagnóstico, né? A gente consegue olhar para as turmas, todas as 3 turmas que nós temos de nono ano, e identificar quais são as fragilidades. Pensando em todo esse contexto, primeiros dados, a gente já colocou isso lá no Classroom da escola, né? E aí, dentro disso, vocês conseguem olhar ali quais são as habilidades que a gente teve maior acerto ou a gente teve mais dificuldade. Então, a gente vai vendo que, dentro disso, cada turma apresenta um resultado. E aí, qual que é a turma de ponto de atenção nossa? Nono B. Sim. Né? Nono B, a gente sabe que é uma turma que tem bastante dificuldade. A gente já vem pensando em estratégias e conversando sobre isso. Mas quando a gente viu o resultado da avaliação, isso ficou muito claro, assim, que é uma turma que a gente tem que ter realmente um olhar mais atento com eles. Dentro disso, existem as habilidades e os descritores, né? Então, nós temos aqui dentro do resultado geral, a habilidade de menor acerto das turmas, num geral, foi a habilidade 11, né? E aí a gente observa aqui, temos aqui o nono A, o nono B e o nono C. Então, quando a gente olha dos alunos que participaram, né, a gente teve ali do nono B, somente 14 estudantes conseguiram atingir essa habilidade. Ou seja, a gente sabe que está bem abaixo do esperado, né? Então, você olhando isso, né, essas habilidades, você compreende, né, que a disciplina de recomposição pode auxiliar, pode estimular. Como que a gente pode pensar isso? Assim, como que você enxerga esse resultado a partir da sua turma? Como que a recomposição de aprendizagem, que é a disciplina que é o seu trabalho, consegue estimular ou trabalhar essa fragilidade, né? O que está frágil, como que a gente pode potencializar isso? Então, eu acho que a gente tem feito bastante atividade em cima disso, que mais voltada para essa habilidade, no caso. As atividades a gente traz, geralmente trabalha mais habilidades, daí a gente foca mais nessa. Então, questões que tenham um trabalho mais essa habilidade. Que faça estimular, né? Então, assim, nós fizemos um quadro comparativo, produzimos, né, aqui, que nós temos qual é a habilidade da BNCC e o descritor do Paraná e com as aulas do RCO. Então, o que isso facilita para você? Quando você olha lá para a habilidade 11, que é reconhecer o sentido de relações lógicas discursivas, nós sabemos que essa é a habilidade da BNCC, lá dentro do SAEB, que é o que vai ser possível trabalhar ali. Então, é essa habilidade que nós precisamos chegar a desenvolver nesses nossos estudantes. Para que eu desenvolva essa habilidade, eu preciso trabalhar o descritor 11 e o descritor 15. Dentro desses dois descritores, então a gente consegue ver, né, como que eu vou trabalhar isso. Então, quando eu clico aqui no descritor 11, eu já sei qual é a aula, que é a aula 64, vai trabalhar o descritor 11. Isso. Ah, bacana. E quando a gente trabalha lá a aula o descritor 15, ele também, na aula 26, também ele vai chegar na habilidade 11 que nós queremos. Então, a gente já deixou separado para vocês a habilidade, os descritores do Paraná, para a gente poder chegar lá e alcançar isso, com as aulas já separadas. Quando você já, né, coloca ali, a gente já trabalhou essa aula, bacana, isso quer dizer que nós já damos um passo à frente, nós estamos lá avançando dentro disso. E aí, eu gostaria de, além, né, da gente pensar isso, eu gostaria de mostrar para a professora que, vamos ver aqui.
Dentro desse documento, que está lá no Classroom, vocês já vão ter todas as aulas, todos os lugares onde vocês vão conseguir. E a partir disso, a gente pensa nas estratégias, né? Quando a gente fala de recomposição da aprendizagem, nós estamos falando realmente de recompor a aprendizagem. Quando eu olho para o resultado, e aí isso eu queria mostrar para você, quando a gente olha lá para o resultado do primeiro trimestre, vamos olhar para o primeiro trimestre, né? E aí eu vou falar de notas mesmo. Quando a gente olha para esse resultado que a gente alcançou no primeiro trimestre, a gente para pensar que, dentro da recomposição, os estudantes ainda precisam desenvolver mais. Sim. Então, quando eu olho lá para a recomposição da aprendizagem, eu vou pegar exatamente a turma do nono B para você ver. Quando eu olho aqui no BI, ele me traz esses dados. Então, ó, dentro da recomposição, nós temos estudantes, né, que conseguiram uma boa média, né, mas nós temos estudantes abaixo e temos estudantes na média. Então, o que a gente tem que entender? A recomposição da aprendizagem em língua portuguesa, ele tem que recompor aquilo que está em defasagem. Então, basicamente, nós temos que pensar, se o aluno não atingiu dentro da recomposição, o que nós estamos fazendo enquanto escola, enquanto professor, para mudar esse cenário, né? E aí, como que a gente vai fazer isso? Lembra que eu já propus para vocês para a gente fazer lá? Trabalhar um descritor, a gente chegou numa habilidade, trabalhou o descritor lá, a gente realizar um simulado, a gente ver se eles conseguiram se apropriar. Por quê? Se eu fizer um simulado, apliquei esse simulado com os estudantes e vi que eles não se apropriaram, eu ainda tenho chance de retomar isso novamente, continuo trabalhando nisso, até a gente ver que isso foi efetivo, para a gente ter avanços. Né? Então, o objetivo é realmente ter avanços. Então, esse cenário de notas aqui, parece que não reflete a realidade, reflete. A gente sabe que é uma turma que tem muita dificuldade. Então, se eu tenho uma turma com muita dificuldade, a gente tem que propor ações. Quais as estratégias que vocês já utilizaram em sala, assim, até agora, com uma turma? Então, teve aquele momento que cada um trabalhou em grupo, né? E a estratégia que eu estava trazendo é de toda aula trazer uma questão do SAEB que trabalhasse aquele descritor. Então, no final da aula, eu aplicava aquela atividade, uma questão somente, que fazia com que eles já fossem se adaptando toda vez, se acostumando com aquele modelo de questão. Daí, isso é importante. Trabalhava uma questão que trabalhasse aquele descritor ou aquela habilidade específica, sabe? Aí agora a gente voltou junto de novo, então agora nós estamos se organizando para ver como que nós vamos fazer. O trabalho, o layout da sala, vocês estão alterando? Não, mas a maioria nós trabalhamos em duplas, que é o que tem dado mais certo nessa turma, principalmente, porque quando fizemos um layout diferente em grupos, não rolou muito bem nessa turma, pelo menos. No A já funciona melhor outros layouts, eles preferem, querem fazer em grupos. Então, a sugestão é o trabalho em duplas, né? Está sendo, então, questão direcionada para o SAEB, né? Você acha que tem mais alguma outra estratégia que a gente possa utilizar? Então, o que eu pensei? Eu pensei em fazer mais atividades práticas, eu diria. Aquela coisa que eu comentei com você, de fazer gincana, alguma coisa assim, porque eles têm essa energia de que eles gostam de estar fazendo alguma coisa, então acho que isso ia estimular eles a... Você acha que uma gincana, uma torta na cara, um desafio de quiz, ou um caça-tesouro? Eles gostam bastante de caça-tesouro. Então eu acho que é uma coisa que ia motivar eles a participar mais da aula, sabe? Tá. Então, eu vou deixar registrado aqui como sugestão de trabalho, tá? Trabalho em duplas, questão direcionada para o SAEB, utilizar o documento
documento comparativo de habilidades dos escritores, procurando atividades práticas, gincana, cartão na cara, quizzes, caça tesouro e outros. Tá? O que a gente pode pensar? Vocês vão trabalhar agora por quanto tempo do escritor que está... Nós iniciamos hoje. Uhum. Então, a gente pode fazer ao final dessa quinzena, da quinzena que você trabalhar isso, o último dia ali antes da gente sair de férias, nessa última semana antes do recesso, a gente vai ter trabalhado bastante, vai ter trabalhado aqui pelo menos ali 2 semanas. Uhum. E aí a gente pode pensar em uma dessas atividades práticas para realizar, para a gente ver qual que é a resposta que a gente tem da turma. Pode ser uma gincana, pode ser um botar na cara, pode ser um quiz, pode ser um caça-tesouro, aí a gente estrutura de uma forma mais objetiva ali do que a gente quer alcançar. Tá? Então, a proposta de trabalho quinzenal.